Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse encontro, promovido pela Aspas. O bate-papo de hoje encerra as atividades do 5º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, previsto inicialmente para ocorrer em Santos, devido à atual condição em que estamos desde março, por conta da pandemia, que exigiu que a gente reformulasse o evento e migrasse para o ambiente virtual. O fórum aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro, com oficinas, uma oficina de criação e design de personagens, ministrada por Danilo Arueira, e de quadrinhos autorais com Vitorello. Tivemos também 4 sessões de comunicações com 16 trabalhos. Ontem, a mesa de conversa Interfaces da Pesquisa em Quadrinhos, Criar, Consumir e Divulgar, com Sônia Bibi Luiten, Caia Ana Baldoino e Dani Marino, e hoje, essa mesa intitulada Pesquisadores Univos, breve panorama dos grupos de pesquisa sobre quadrinhos no Brasil, que fecha a nossa programação. Para a mesa de hoje, nós temos a Laluna Machado e o Yuris Andréas Rebin. O Yuri já está chegando, e a Laluna está aqui com a gente. A Laluna é historiadora e atualmente tutora de licenciatura de História da Universidade de Santa Cecília. Em 2014, fundou com alguns colegas o Grupo de Estudos e Pesquisas HQ, sendo coordenadora do grupo de 2014 a 2018. Associada da Aspas, colaboradora do Laboratório Transdisciplinar de Estudos em Complexidade, frequentadora do Observatório de Quadrinhos da ECA-USP e do Laboratório de Histórias do Cinema e de Fotografia da Unesp, possui formação complementar em quadrinhos em sala de aula, também é colaboradora da Gibiteca Marcel Rodrigues Paes, Gibiteca de Santos, e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Sônia Maria Bibi Luiten. Eu sou Sabrina da Paixão, sou historiadora, mestre e doutoranda na área de Cultura, Filosofia e História da Educação pela FEUSP, sou membro da Aspas desde 2012 e atualmente sou diretora-geral da associação, com muito orgulho. Então, para a gente começar essa conversa, enquanto a gente aguarda também o Yuri se juntar a gente, eu queria que a Laluna contasse um pouquinho sobre o início do grupo de pesquisas que ela teve, né, que ela participou, que coordenou também, e como que começou essas pesquisas na área de quadrinhos, e como que foi participar desses grupos de pesquisa, e como isso reverberou também nas suas pesquisas acadêmicas, até ela chegar a Aspas, e depois também a organização do Mulheres e Quadrinhos, coletânea, que ela co-organizou com a Dani Marino, que está concorrendo também ao Troféu HQ Mix desse ano. Então, boa noite, muito obrigada pelo convite. Yuri chegou! Parabenizar também pelo evento, né? O fórum ocorreu tudo bem, foi maravilhoso, todas as comunicações, as apresentações, né? Então, a minha pesquisa em quadrinhos, tanto quanto o grupo de pesquisa na Bahia, aconteceu de uma forma muito orgânica e, vamos dizer assim, inesperada, né? Eu já estava na metade do curso de História, já tinha uma pesquisa em andamento, já praticamente fechada, monografia, já tinha até orientador para fazer mestrado preto, as coisas todas, assim, e eu estudava Sêneca, no século III depois de Cristo, e eu estudava análise do discurso de uma carta de Sêneca que chamava Apoloquintose do Divino Cláudio. Só que eu me dei conta que já tinha 7 meses que eu não pegava na monografia. Então, sentei comigo mesma e vi que era algo que eu já não tinha tanto amor, não tinha paixão e não era aquilo que eu queria fazer. E aí, conversando com um colega, amigo, né, André Moreira, que era meu amigo de curso, ele estudava a história da Bahia, principalmente ali no período colonial regencial, e ele tinha largado também a pesquisa para estudar o American Way of Life no Capitão América, nos quadrinhos de 1940 a 45. E ele
a monografia, né? E já estava praticamente terminando o trabalho. Aí, numa conversa com ele, eu falei, André, eu acho que eu vou tentar também alguma coisa nesse ramo, assim, de pesquisa, né? E aí acabou que, numa visita ao shopping, como qualquer outra, eu acabei achando o seriado do Batman nas Americanas, que eu não sabia que existia, o seriado de 1943. Levei para casa, numa semana depois fui assistir, botei o DVD, eu fiquei assombrada com aquele discurso extremamente xenofóbico e de patriotismo compulsório, o Batman batendo no peito, dizendo que ele era o soldado, né, americano, e que a gente tinha que comprar os esforços de guerra para ajudar os soldados estadunidenses. Eu fiquei assim chocada. Eu falei, caramba, isso tem um potencial gigantesco para fazer um trabalho, uma pesquisa, né? E aí foi que eu iniciei a fotografia. O meu orientador que não é da área de quadrinhos, e aí acabou que eu e o André, a gente começou a trocar referências, um ajudando o outro, né? E aí foram aparecendo outras pessoas interessadas. Aí outra que estudava os ritos fúnebres da Bahia, do colonial, largou a pesquisa para estudar ficção científica, artismo nos anos 60. E aí a gente começou a trocar figurinhas e várias pessoas começaram a aparecer. A gente pensou, poxa, já que a gente está trocando isso, então por que não formar um grupo de estudos de pesquisa, né? Então foi isso que a gente fez. Era um grupo de alunos para alunos, porque os professores eles realmente não tinham base teórica para orientar ninguém em relação aos quadrinhos. Então tudo que tinha em relação aos quadrinhos era a gente correr atrás, né? A minha orientadora, a área dela é representação, é Chartier. Então o que eu precisei de representação, ela me deu toda a base. De quadrinhos eu tinha que estudar sozinha. Do mesmo jeito, né? As outras pesquisas também, teve uma que estudou a Mulher Maravilha, outra estudou a representação do diabo no sábado qualquer, e aí ela fez um comparativo com o Inferno de Dante. Então, assim, né, e a gente ia procurando. Acabou que outros estudantes de outros cursos começaram a procurar filosofia, cinema, letras, química, né, que eles queriam utilizar quadrinhos de aula também. E aí era isso, era tipo uma cooperativa dos alunos. A gente não tinha apoio da universidade, a gente nunca teve verba para nada. A gente não tinha um espaço nosso para reuniões. A gente se reunia no laboratório de história social, pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E as pesquisas fundamentadas e com embasamento teórico, e daí as pessoas que fizeram parte do grupo, elas seguiram com suas pesquisas, com especialização, com mestrado, e sem orientação docente, que eram as nossas conversas que realmente embasava isso, né? Então, essa ideia de aluno para aluno, eu acho que eles, na verdade, a gente se sentia até mais família, né? Não tinha aquela coisa hierarquizada que quase toda a academia tem, né? Então, foi muito gostoso o processo, né? A gente só teve uma ruptura muito grande, que a gente ficou pelo menos um ano sem se reunir, porque eu não conseguia, nem a equipe conseguia, porque no meio da empreitada, o André, que fundou o grupo comigo, faleceu. E aí a gente não conseguia fazer, porque ele era coordenador junto comigo, a gente tinha uma coordenação cooperativa mesmo, né? E aí acabou que eu fiquei tomando conta de tudo após o falecimento dele, mas aí surgiu a oportunidade de vir para Santos depois que eu colei grau. E numa palestra aqui,
na Gibiteca aqui, né, e contando a experiência que eu tinha no grupo na Bahia e tal. A coordenadora, Narayana, ela achou que seria pertinente ter um grupo de pesquisa dentro da Gibiteca para utilizar o acervo da Gibiteca, tanto teórico quanto o acervo em quadrinhos, que são mais de 60 mil revistas. Então, a gente amadureceu a ideia, fez projeto, né, e a gente deu o nome da Sônia, ela também é madrinha de todo o projeto, participa das reuniões, porque a Sônia é da Baixada, é uma das primeiras pesquisadoras do país. Também tem a questão da disciplina de quadrinhos na USP, que é de criação dela, e está aí a disciplina com mais tempo sendo exercida ininterruptamente, né? Então, assim, aqui não tem, em Santos não teve muita adesão à pesquisa em quadrinhos, né? Eu acho que o público de Santos, ele é muito apático em certas coisas, sabe? Não tem movimentação. Eu acho que falta muito a Universidade Pública de Humanas, sabe? Mas é isso, né? As experiências que eu tive na Bahia e que eu tenho aqui, com dois grupos completamente distintos, é muito diferente mesmo. Mas aí a gente vai desenrolando, ó. Aí você vai perguntando. E tem que apresentar o Yuri também, meu Deus, que o homem chegou, foi embora, chegou de novo. Bem, vocês vão entender por que logo mais, né? A gente tem aqui com a gente agora o Yuri Andreas Reblin, que é membro fundador da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, professor das faculdades Este, doutor em Teologia, líder do Cult de Cultura junto a Larissa Becco, e nas horas vagas é treinador de Pokémon, aspirante a youtuber, diretor e roteirista de produção audiovisual, decenalta e kryptoniano. Então, ele devia estar salvando alguém em algum lugar nesse momento. Né? Vocês nunca viram o Yuri e o Superman no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a gente fica aqui dando esse suporte, mas eu não disse nada. Eu queria aproveitar, então, a presença, né, já que o Yuri está aqui nesse momento, para contar um pouquinho também da história da Aspas, porque nós temos novos associados e associadas chegando nesses últimos anos. Eu disse no começo também que estou no momento na diretoria com muito orgulho, e a Natânia Nogueira, que está por aqui assistindo, não disse que não vai poder ficar até o final, mas é uma das membros fundadoras e diretora, foi diretora por bastante tempo, né? O Yuri também na diretoria por bastante tempo. Eu disse que ia contar um pouquinho de como eu cheguei de gaiato aqui, né, nessa história toda, mas eu queria que o Yuri contasse um pouquinho também sobre a história da Aspas e também do Cult, porque essa mesa de hoje, nesse bate-papo, eu sinto que ele é justamente para mostrar da importância desses grupos de pesquisa de quadrinhos e a Aspas, de um certo modo, ela congrega muitos grupos de pesquisa dentro dela, ela se torna um grande mapa, né, de grupos de pesquisa que estão no Brasil. Eu acho que essa mesa, ela mostra um pouco isso, porque eu falo aqui de São Paulo, né, eu pesquiso de dentro da USP, como a Laruna falou, citou a Sônia e o curso da ECA, então eu vou tentar também colocar muito brevemente para passar a palavra para o Yuri, antes que ele tenha que salvar mais alguém, né, eu, na época da graduação, ainda na história, por alguns felizes acasos que acontecem, né, houve um evento ali em 2010, 2011, já não me recordo, mas foi um momento épico ali, nessa época de 2010, 2011, para os quadrinhos no Brasil. Houve um evento da Ampu, no prédio da Faculdade de História, ali na Fifelete, e que eu me recordo que houve uma primeira mesa sobre quadrinhos e história, se não me engano, a primeira mesa proposta, o primeiro GT, alguma coisa nesse sentido. E eu fugi, provavelmente cabulei alguma aula para ir de ouvinte, porque eu não tinha me inscrito, nem sabia muito bem do que se tratava a Ampu na época, estava chegando ali na graduação, mas fui, era leitora de mangá na época, de quadrinhos, estava ali
tateando uma iniciação científica, e fui assistir esse grupo, e que ia falar de quadrinhos e história. E ali já tinha algumas pessoas que estavam estudando isso, né, Valéria Fernandes, né, de Brasília, Natânia Nogueira, Tiago Bernardo, Ivan, do Rio, e algumas outras pessoas, apresentando alguns trabalhos, e dali já saiu uma conversa, né, pois num café, o pessoal foi tomar um café, e eu de gaiata ali junto, colada ali, ouvindo, que já começou ali falando sobre como era importante ter um lugar para se reunir, para conversar sobre essas pesquisas e tal. E, coincidentemente, já estava se discutindo também um evento, que eram as primeiras jornadas internacionais de quadrinhos que iam acontecer na ECA, né? E aí eu já estava na iniciação científica, trabalhando com quadrinhos e história dentro da FEFELET, e fui apresentar nas jornadas esse trabalho. E foi nesse momento ali da Ampu, ouvindo essas pessoas, que eu fui descobrir que existia um tal de Valdomiro Vergueiro dando um tal de um curso na ECA sobre editoração em quadrinhos. Fui lá fazer como optativa, encontrei Nobu, Paulo Ramos, e aí você vai descobrir que existe a Quadreca, e aí você vai, como a aluna falou, encontrando uma bibliografia. E por estar em São Paulo, nesse centro, nesse epicentro dessa pesquisa, onde a Sônia começou tudo isso, você vai descobrindo essas coisas. No meu caso, felizmente, estando ali, né? E aí eu fui para a educação, e estou há quase 10 anos na faculdade de educação pesquisando isso, que foi o lugar onde eu tive abertura, diferente da história, onde eu não tive tanta abertura para pesquisar quadrinhos. Estou até hoje lá no doutorado, no mestrado, no doutorado. E ali, nas jornadas, a gente foi encontrando Yuri, encontrando outras pessoas, e depois no Vinhetas Sérias, que aconteceu em Buenos Aires, onde esse mesmo grupo de pessoas que passou pela Ampu, pelas jornadas, se reuniu também no Vinhetas, e esses cafés foram acontecendo, e esse grupo muito múltiplo foi se encontrando, né? Então já tinham pessoas do Sul, do Nordeste, do Sudeste, né, de Minas, conversando sobre a necessidade de ter uma associação de pesquisadores, né? E aí ela se dá em 2012, com esse grupo de pessoas ali, né, encabeçados pelo Yuri, pela Natânia, pelo Amaro e pelo Tiago. E eu ali sempre imersa nessas conversas, mas não na diretoria, né, mas como associada já. Então, é interessante ver como esse movimento dos eventos e dos eventos acadêmicos aconteceram meio que simultaneamente, mas já havia muita gente pesquisando muito afastadas ou muito localizadas, né? Uma pessoa em Sergipe, uma na Bahia, gente no Amapá, gente no Sul, e de repente um evento que aparece, que congrega essas pessoas, mostra que já existia uma produção pulsante que começa a ser organizada, né? E aspas, acho que surge muito nessa esteira, né? O observatório já estava ali, acho que a aluna pode falar sobre ele também, mas eu queria que o Yuri falasse um pouquinho da aspas e depois também do CUT, né? Porque depois o Yuri sai da diretoria e nos trabalhos dele na Este também vai dar origem ao CUT, que é mais também multifacetado, né? Abre para outras interfaces audiovisuais e multiplataformas. Então, Yuri, por favor. Gente querida, muito boa noite. É muito bom estar aí com cada um e cada uma de vocês, nem que virtualmente neste momento, né? Mas é uma satisfação muito grande porque a Aspas, ela desempenha um papel fundamental e ela é formada justamente por nós, pessoas pesquisadoras, pessoas fãs de quadrinhos, cultura pop, cinema, arte sequencial, né? Então, é uma satisfação muito grande, assim, é sempre muito emocionante quando a gente pode falar sobre aquilo que gosta, e mais emocionante ainda, quando a gente consegue encontrar um grupo bastante heterogêneo, bastante diverso, mas que se reúne em torno de uma paixão comum, né? Então, acho que isso é um ponto, assim, muito
muito importante. Gente, então, né, já disse da minha satisfação de estar aqui com vocês, e para falar assim, então, um pouco da aspas, né, já que o tema do debate dessa noite é sobre grupos de pesquisa, né, a Sabrina, ela já começou dizendo, né, a aspas surgiu em 2012, né, começou no fórum, hoje a gente está participando do Fórum Nacional, né, de Pesquisadores em Arte Sequencial. Surgiu no primeiro fórum, veio a ideia, assim, daquelas conversas de bar no final do evento, sabe? Por que a gente não monta uma associação, né? Não aproveita toda essa turma que está aqui e faz algo assim legal. E as preocupações foram as mais diversas. Uma delas era buscar justamente reunir as pessoas que estão espalhadas no Brasil afora e nas diferentes áreas do conhecimento. Eu acho que esse é o primeiro desafio, mesmo porque os quadrinhos, em algumas áreas do conhecimento, né, não que seja culpa da área em si, mas talvez dos agentes que atuam nas áreas, em algumas áreas ela ainda sofre, as histórias em quadrinhos, enquanto objeto de pesquisa, ainda sofrem resistências, né? E às vezes aquele processo assim de cavocar, ou a pessoa orientadora não entende daquilo que tu quer falar, então tem esses desafios todos. E num primeiro momento, então a aspas surgiu com esse intuito de ver quem está pesquisando quadrinhos, de buscar mapear, né? Quadrinhos é o nosso carro-chefe, mas aí a gente flexibilizou o conceito de arte sequencial, né? Para animações, cinema, cultura pop entra ali na esteira junto, né? Dentro da perspectiva da arte sequencial. E, num segundo momento, trata-se também de fortalecer esse tema de pesquisa, né, os quadrinhos como um tema de pesquisa, ou a arte sequencial como um tema de pesquisa, né, e isso a partir de diferentes frentes, né, a partir de encontros periódicos, né, que também servem não apenas para trocar experiências, mas também para encorajar pesquisas, né, então, para isso, né, e a partir daí a gente começou a se tornar uma família, assim, também, né? A Sabrina fala, e eu gosto bastante quando ela menciona, chama aspas de iniciativa aspas, né? Eu sei que é um pouco Marvel pro meu gosto, mas tá valendo, tá valendo. Eu acho que esse é o objetivo, né? Vem para a iniciativa aspas e que legal que tem cada vez mais pessoas participando, né? E o objetivo, né, como eu disse, então, é fortalecer um tema do conhecimento, e isso também a partir de publicações, né? Então, desde o início, quando a aspas se constituiu como associação, a gente começou com um prefixo editorial, né? Tem diversas iniciativas dentro da aspas, agora com as lives, né, os vídeos da aspas no YouTube, né, então tem diversas iniciativas que visam justamente isso, né, fortalecer e demarcar. E, claro, dentro da própria aspas, né, nós temos, então, pessoas pesquisadoras de diferentes áreas, de diferentes espaços, né, só me dão uma licencinha aqui, porque eu estou, na verdade, numa função aqui, e eu estou encerrando aqui uma outra live que está acontecendo, e agora eu estou 100% aqui. Eu estava monitorando, por isso essas idas e saídas, e entradas e saídas a todo momento, porque eu estava gerenciando para este aqui uma outra live. Muito bem. Então, eu acho que esse é o principal ponto aqui, né? E de dizer também que a partir disso, então, agora eu perdi a minha linha de raciocínio, para dizer bem a verdade. Eu fui atender lá, Superman pode ouvir tudo, mas uma hora paia. Mas, assim, só para dizer, eu acho que o que é ponto importante aqui, né? A gente é uma associação e a gente tem um compromisso uns com os outros na qualidade de pessoas pesquisadoras em prol de um tema comum. Acho que esse é o ponto-chave. E, agora eu lembrei daquilo que eu ia falar,
por nós sermos de diferentes áreas do país e estarmos em centros de pesquisa, nós também participamos de outros grupos. Dentro do possível, nós criamos outros grupos. Então, na verdade, o tema da arte sequencial acaba se ramificando, né? E diferentes pessoas de diferentes lugares, onde tem um agente da aspas, né? Essas pessoas, essa iniciativa aspas acaba se ramificando, né? Acho que isso, assim, de ponto de partida, eu diria, Sabrina, né? Aí depois eu posso falar do cult, eu não sei se a gente entra aqui num bate-papo sobre aspas antes de eu falar do cult, ou entro no cult direto, daí podemos ir conversando. Perfeito, acho que é isso, porque tem, né, a gente acaba ficando numa conversa familiar mesmo, né, e aí eu fico sempre preocupada com os que estão chegando, né, e aí para não ficar numa conversa mesmo muito interna, então é muito isso que o Yuri disse, e a gente sente muito o não encontro presencial, né, como o Yuri falou, a gente tinha previsto o fórum desse ano em Santos. Para quem não conhece a Aspas, a gente faz um evento, pelo menos um evento anual, presencial, e nos anos pares, o fórum nos anos ímpares, tá certo, né? É só de humanas, gente. Nos anos ímpares, o entre aspas, que é na sede em Leopoldina, então a gente ainda não sabe o ano que vem presencial ou não, ou misto, a gente não vai conversar. E nos anos pares, sempre descentralizado. Então, a gente sempre circula buscando fazer cada ano uma sede, né, em algum espaço parceiro, em que um dos associados, né, auxilia nessa busca por um espaço, seja em uma faculdade, um espaço cultural próximo, para que a gente também consiga circular pelo país e conhecer outros espaços, né? O Yuri já sediou um dos encontros, a gente já teve um espaço em Goiás também, se não me engano. Então, presencialmente, esses encontros também como trocas e como intercâmbios acadêmicos, que é exatamente para sair desses nichos que a gente às vezes permanece, que às vezes são muito ruins para a oxigenação, né, acadêmica mesmo. Então, do mesmo modo que a gente fala dos grupos de pesquisa regionais, que são super importantes para fortalecimento, como a Lalúnia colocou, o grupo de pesquisa que vai se formando para gestar isso, então não existe, e aí as pessoas começam a se juntar e a dar forma e força para isso. É importante que isso também se oxigene para que cresça, né? E aí você chega nesses grupos e vai se ramificando, né? É importante que isso circule. Então, eu acho que isso é bonito na aspas, né? E aí eu acho que também agora, nesse momento que a gente está impelido ao virtual, né? A gente obrigado ao virtual, a gente vai criando outras estratégias, né? E eu acho que uma das coisas que a gente ganha muito na aspas é esse intercâmbio que existe desde o princípio entre as áreas. Então, aqui nós temos historiadores, temos pessoas da teologia, da filosofia, da biologia, queremos o pessoal das ciências exatas juntos com a gente, então há um intercâmbio constante entre áreas também, né, para esses diálogos. A gente não se restringe a áreas de saber só das ciências humanas ou só das letras, então isso é muito rico para pensar metodologia também, né? Eu acho que as histórias em quadrinhos, e aí como o Yuri falou, como a gente extrapola também, né? Quando não existe uma metodologia pragmática pronta, a gente cria, a gente extrapola ela também. Né? As histórias em quadrinhos, elas têm essa possibilidade de buscar outras metodologias de se criar, então a gente consegue ampliar esses horizontes e buscar isso, e eu acho que isso é muito bom, porque aí a gente cria isso junto, né? E a aspas tem essa prerrogativa também. E congregar não só acadêmicos, então, professores da rede, professores que estão nas salas de aula dos ensinos fundamental, médio, artistas, então a gente tem quadrinistas, roteiristas, pessoas do audiovisual,
É uma associação que não se restringe a um pensamento acadêmico. Eu acho que esse intercâmbio também é fundamental. A academia necessita conversar para fora dos seus muros, porque não adianta pensar um conhecimento que se restringe a si próprio também, né? A conversar com seus pares, né, acadêmicos e que não consegue acessar crianças, jovens, professores, né, artistas e vice-versa, né? Acho que isso é importante. Por isso também que os eventos da ASPA sempre têm uma ação aberta às comunidades, como as oficinas, né, e quando presencialmente, ações para os professores e para os alunos das redes, né. É isso. Mais alguma coisa que eu esqueci, gente? Porque eu já estou também divagando. Uma coisa assim que eu gostaria de acrescentar ou de reforçar, né, daquilo que tu está falando, Sabrina, um ponto, acho que importante, é justamente essa abrangência que a Aspas tem no território nacional e fora do território nacional também, né? Porque nós temos pessoas associadas, honorárias, né, que são já pessoas pesquisadoras de outros países, né? Então, a nossa ideia é buscar justamente fazer essas conexões de rede, né? Não só entre diferentes grupos de pesquisa aqui, não só entre diferentes pessoas pesquisadoras, mas também buscando abrangência internacional, né? Buscar esse convívio também, né? Essa troca de experiências. E um ponto interessante nessa questão da abrangência é o seguinte, né? Nós temos no Brasil 2 centros bastante consagrados, digamos assim, de pesquisa, né? O primeiro é ali em São Paulo, né? Na ECA. Nós temos também uma grande referência no Rio de Janeiro, né? Mas existem pessoas pesquisadoras que não moram nesses estados ou não moram nas capitais, né, e que estão espalhadas pelo país todo, né. E aí, o propósito da Aspas, digamos assim, a prioridade é ir ao encontro dessas pessoas que estão, às vezes, sozinhas, que não sabem o que fazer, ou se estão, né, carecem de referência, então, de agregar também essas pessoas que estão distantes. E, como a Sabrina mencionou, pessoas de diferentes áreas, né? Porque o que reúne é o apreço pelo tema comum, né? Então, nós temos pessoas que não são da academia, mas que são da docência, que são artistas, né? De diferentes profissionais que estão ali apaixonados pelo tema. E essa troca é muito importante, ela é muito rica, né? Porque, às vezes, quem está pesquisando, né, ou vendo uma trajetória de pesquisa de quadrinhos, por vezes não conhece os meandros da produção de um quadrinho mesmo, né? Às vezes é aquele leitor que é fã, mas não conhece todos os detalhes, as sutilezas. E uma coisa que a Aspas possibilita é justamente esse intercâmbio de diferentes profissionais, né? Essa heterogeneidade, né? Que é muito rica. Eu queria Laluna, queria que acrescentar algo. Isso aí. Já ia te chamar, por favor, que eu sei também que você tem uma fala super importante também sobre o observatório, como o Yuri falou de São Paulo, e acrescente, por favor. Não, até assim, um relato empírico, vamos dizer assim. Eu acho que quando eu fiquei sabendo da Aspas, eu ainda era graduanda, né? Eu estava ainda na manufatura da monografia, e eu conheci, entre aspas, a partir de um ex-amigo, que era membro, mas ele nunca, tipo, contou para mim que existia Aspas, e eu acabei descobrindo, assim, sabe? Para surpresa dele, né? E aí eu entrei no blog para fazer a inscrição, para ver como é que eu poderia fazer parte, e estava lá que só poderia mandar a solicitação se já tivesse graduação. Essa frase impulsionou para que eu colasse grau mais rápido que eu pudesse, sabe? Então, impulsionou para que eu pudesse dedicar mais à monografia, que eu pudesse entregar logo, para que eu pudesse mandar minha solicitação para a ASPA. Porque, como eu falei aqui no backstage, aqui, em alguns casos a ASPA se torna até uma certa validação para alguns pesquisadores.
né? Para mim foi assim, né? Quando saiu que eu tinha sido aceita, eu falei, caramba, agora eu sou realmente pesquisadora de quadrinhos e de arte sequencial, né? Então eu tenho que me dar desse respeito, né? E quando saiu também que eu era associada, até meus professores, lá alguns que não deram muita credibilidade para a pesquisa, aquela coisa toda, entenderam, né, a grandiosidade daquilo ali, né, que eu saiu no site da UESB e tal, aquela coisa toda. Então, assim, a direção da Aspas nem sabe disso, né? As pessoas que criaram a Aspas não sabem disso, né? Mas para mim foi extremamente importante, porque foi um prego fincado para o que eu queria da minha vida acadêmica, para o que eu queria estudar, né? E é sempre um apoio, apesar de que eu não interajo muito, né, em muitas coisas além do grupo e tal, mas é algo que é extremamente importante para mim, né? São pessoas, são meus pares, mesmo sendo de outras áreas, né? E que eu sei que eu vou ter todo o apoio acadêmico que eu precisar, né? Coisa que eu não tive na graduação dos meus professores, né? E curiosamente, semana passada, 2 deles me convidaram para fazer uma aula magna no mestrado da universidade, para falar de quadrinhos. E quadrinhos em sala de aula e no ensino de história. Então, assim, é uma evolução muito grande das coisas pelo fato deles também terem tido conhecimento sobre isso, né? Eu acho que, assim, para o pesquisador de quadrinhos de outras regiões, além do Sudeste, são vários ritos de passagem, assim, sabe? É você conseguir se associar na aspas, é você conseguir juntar aquele dinheiro mirrado para conseguir pagar a inscrição das jornadas, conseguir ir para São Paulo, sabe? Então, assim, é um rito de passagem. Você ir na sua primeira jornada, você é do norte ou do nordeste. Mano, é um acontecimento, porque é muito difícil, né? Passagem cara, hospedagem, para estudante é muito mais difícil. Então, são ritos de passagem que vai formando o pesquisador que não é sudestino, né? Que ele tem uma composição diferente daquele que está no sul ou no sudeste, que tem umas certas oportunidades de pesquisa, né? Mas o engraçado é que a pandemia deixou isso mais democrático. Hoje tem reuniões do observatório de forma online que muita gente que pode ter acesso, muita gente que tinha um sonho de participar de uma reunião do observatório e hoje ela pode estar lá, ela pode estar apresentando, sem precisar se deslocar de Rondônia para ir para São Paulo, né, para apresentar. Tanto que assim, o Selby falou aqui nos comentários, eu apresentei minha monografia no observatório, eu acho também que era por causa da época que eu ainda estava esperando a cirurgia do quadril, aquela coisa toda, eu estava meio sensibilizada. Mas eu apresentei lá aos choros, sabe? Nossa, uma realização, para apresentar minha pesquisa com tanto custo que eu fiz lá, para apresentar sem orientação devida, as horas de estudo, as horas escrevendo, e eu consegui apresentar para as minhas referências, sabe? É a mesma coisa fazer parte da aspas, que várias das pessoas que hoje são meus colegas de associação são minhas referências. São minhas referências no Mulheres e Quadrinhos, que estão no Mulheres e Quadrinhos, são minhas referências no História dos Quadrinhos nos Estados Unidos, que eu estou terminando junto com o Diego. São minhas referências no meu trabalho monográfico, são minhas referências nos textos que eu faço para a internet. Então, assim, é uma recompensa muito grande, sabe? De toda a trajetória, ainda mais que a gente sabe que o pesquisador de quadrinho, independente da área que ele está atuando, ele é segregado dentro daquela área. O Gazi fala isso muito bem. E a aspas
ela une isso, né? Se você é história, você começou a estudar quadrinhos, você é segregado. Se você é da geografia, você começou a estudar quadrinhos, você é segregado. Dentro do seu próprio núcleo, né? Se você é estudante de filosofia, você é segregado, você está estudando quadrinhos, porque há esse preconceito que é coisa de criança e não é fonte acadêmica. Né? Então, ninguém leva a sério, assim, vamos dizer, na hierarquia acadêmica, né? E há aspas, isso, né? Jornadas, eu até brinco com a Dani, na hora que a gente chega lá para fazer o credenciamento, eu falei, rapaz, esse ano tem um monte de segregado, viu? Então, assim, para mim é muito gratificante, sério mesmo. Eita, gente, que eu vou ter que pagar muitos cachês aí, hein? Não, mas sem brincadeira, é isso, né? Porque a gente está aqui falando de um panorama de grupos de pesquisa, e aí a gente está falando muito da aspas, porque é como a gente sente que a gente abre ali o que a gente tem na aspas de associados, e cada um deles faz parte de algum outro grupo, ou está em busca de pensar grupos locais, né? Ou chega na aspas, porque onde eles estão pesquisando não há um grupo local também. Então é um pouco o que o Yuri disse, né? Quem está pesquisando localmente faz parte de um grupo, pode estar na aspas. E quem vem para aspas e não tem um grupo local, também pode fomentar um grupo local, né? É muito rizomático mesmo, né? E se torna parte dessa iniciativa e leva essa iniciativa junto. É o grupo dos enjeitados mesmo, né? E uma coisa que a aluna disse que a gente lembra também, que aspas, a gente brinca que a gente tem as sucursais, né? Então, a gente tem a aspas norte, que geralmente é organizada ali pelo Ivan, né, pelo Jean Danton, que aconteceria amanhã, a desse ano, e infelizmente não vai acontecer por conta das condições que estão a Amapá, né? Eles vão fazer uma versão gravada dos resumos, possivelmente, seria virtual também, mas é inviável, dadas as condições pandêmicas que nós estamos, né, de pandemônio, não de pandemia, porque ali, enfim, todos sabemos como está. Então, a gente tem também essa preocupação de fomentos regionais também, não só de garantir que os eventos da aspas se descentralizem do eixo Rio-São Paulo, mas que também grupos da aspas possam organizar eventos, sub-eventos regionais e fomentem a partir da aspas encontros regionais de produção, né? Então, eu me recordo de um evento em São Leopoldo em que tinham pessoas de Belém apresentando e falando da produção que eles estão fazendo naquela região, e que era muito isso, de como foi importante para eles terem pelo menos um representante indo de Belém para São Leopoldo apresentar o que o grupo está fazendo naquela região, né? Então, e a gente, enquanto aspas, está ali para dar visibilidade, que seja nos portais, nas publicações, para o que esses grupos regionais estão fazendo também, né? E a gente está aqui para dar esse suporte no que for necessário. Luna, você quer falar um pouquinho do trabalho que você apresentou para o Observatório também, ou quer complementar? Você falou um pouco sobre a questão do Observatório também, como ir para o virtual nesse momento. Não sei se o Yuri quiser aproveitar também e falar um pouquinho dos trabalhos do CUT. Como vocês veem esses grupos de trabalho agora nessa possibilidade do virtual? Que a gente já está aqui nas 8 horas, a gente tem mais um tempinho ainda. Eu já falei bastante da aspas também, então... Então, assim, as jornadas do ano passado, a minha apresentação foi sobre os grupos de pesquisa em quadrinhos, né? E com esses grupos de pesquisas, após a formação deles, impulsionaram o interesse dos alunos e dos professores a pesquisar quadrinhos a partir da formação dos grupos.
né? Mas eu falei mais sobre a minha experiência na Bahia, que antes do HQ surgir, só tinha uma pesquisa que tinha sido apresentada 5 anos antes da formação dele, e era sobre quadrinhos de educação. E depois do HQ, até o momento que eu fui coordenadora, deu um saldo de pelo menos 19 pesquisas. Então, assim, em 4 anos, houve uma evolução significativa. E não só dentro do curso de História, que era claro que tinham mais pesquisas em História, por conta que o grupo de pesquisa nasceu dentro daquela licenciatura, né? Mas a gente teve de outras áreas, né? E vamos dizer que também grande parte dessas que surgiram a partir das nossas reuniões, né, deram seguimento, né, com especialização, com mestrado, dentro da própria universidade. Por quê? Os professores começaram a aceitar melhor as pesquisas. No começo, nossa, eles ficaram muito fera com a gente, assim, porque tirou da zona de conforto, né? Já tinha aquilo programado, a sua ementa de 10, 15 anos, a mesma ementa, sabe? E aí vem um grupo de graduandos, sofens de história, né? Os milênios lá, pseudo-milênio, querer tirar os professores gritando de casa da sua zona de conforto. A área de educação, da licenciatura em História, nossa, queria ver o demônio, mas não queria ver a gente, porque não tinha na grade deles quadrinhos e o ensino de história. Tinha tudo, tinha teatro, ensino de história, filme, música, até videogame tinha, e o ensino de história. Mas não tinha quadrinhos, né? Então aí a gente já começou a fazer mini curso, a dar o conteúdo que a professora não dava, né? Chegou no ponto que eu tive que dar a aula no lugar dela para os meus colegas. Que ela, nesse momento ela foi humilde, ela falou, eu não tenho base para passar para os seus colegas como é que se utiliza quadrinhos numa sala de aula de história, você poderia dar aula, dê a aula, né? Só que, assim, o laboratório de educação não queria nem ouvir falar da gente. Entendeu? Achavam realmente que tirando eles da zona de conforto e tal. E aí, a partir daí, as pesquisas cresceram mais, porque os alunos falaram assim, se está deixando os professores com raiva, então pode ser alguma coisa boa. Né? E muitos começaram a largar suas pesquisas, e se for deixando os professores com ainda mais raiva da gente. Só que aí depois eles começaram a entender que a gente estava buscando conhecimento. Né? A gente não estava apedrejando o campus, a gente não estava fazendo trote violento, não estava fazendo para estudar, e vocês estavam achando ruim que a gente estava se reunindo para estudar. Aí é difícil, né? E aí eles começaram a entender o que realmente a gente estava fazendo, e as pesquisas começaram a aumentar em relação a isso, né? Na apresentação do observatório, eu também levantei que, depois das jornadas, começaram a pipocar alguns eventos sobre pesquisa em quadrinhos pelo país. Né? O UNB fez também tem um grupo de pesquisa lá, só que alguns alunos que estavam na minha apresentação da UNB falaram que é muito restrito o grupo deles lá. E eu dei a ideia, falei, façam os seus, vocês são alunos, vocês querem estudar quadrinhos, façam o seu grupo de pesquisa também, né? O Ceará também tem uma produção acadêmica em quadrinhos muito vasta, né? Com um grupo de pesquisa na Federal, e livros acadêmicos lançados pela Universidade Federal também. Falei do CUT, né, do Yuri, que é tipo o CUT hoje, vamos dizer, o observatório que já tem 30 anos de experiência, a minha idade, né? O CUT hoje, ele é a menina dos olhos dos coordenadores de grupo de pesquisa em quadrinhos.
Entendeu? Por quê? O Yuri, ele tem apoio da universidade, né? Muito apoio, por isso também que funciona, coisa que a gente não tinha na UESB, né? Tem pós-graduação com apoio da universidade, então você pode fazer uma formação continuada a partir da base que você tem no CUT. Tem uma vertente que dá acesso a praticamente todo mundo, que é o canal, que é muito bom, né, com os próprios membros e tal, com entrevista, com produção de conteúdo. E o evento, que agora tem um evento. Então, assim, o CUT, que o Yuri vai falar agora, para mim, tipo, a menina dos olhos, entendeu? Yuri me ensina a fazer isso, que eu estou penando há anos já. Bota a fórmula aí para nós. Muito bem, muito bem. Pois é, né? Na verdade, é muito interessante isso, né? Porque como as coisas vão se confluindo, porque a Aspa surgiu em 2012. 2012 eu comecei a trabalhar na EST, né? E aí logo eu comecei a trabalhar dentro do PPG, né? Dos PPGs da EST. E aí, como dentro do PPG tu tem que criar grupo de pesquisa, né? Faz parte do protocolo de quem é docente de PPG, ou integrar um grupo de pesquisa, né? Não precisa criar, mas tem que integrar algum. Aí aí a gente pensou ali, não, vamos criar um que pegue um veio que não é explorado ainda na instituição, que era mídias, né? Então, arte sequencial mídias. Então, na hora, quando o grupo de pesquisa surgiu, ele surgiu como arte sequencial, mídias e cultura pop. Esse ainda é o nome do grupo oficial, né? E aí, a partir disso, começou o pessoal que estava fazendo mestrado, doutorado lá, e logo outras pessoas das redondezas começaram a chegar, porque a gente já participa, assim, né? A gente é pessoa pesquisadora, mas a gente é nerd também. Então, a gente participava da convenção de quadrinhos aqui do Sul, né? Então, estava ali, então tinha contato com outras pessoas, e ali começou, então, a outras pessoas participarem do grupo de pesquisa, logo desde o início. E o CUT de cultura, então, é o tipo nome fantasia, a identidade pública do grupo de pesquisa, surgiu anos depois, né? 2015, a gente começou a fazer evento, né? Então, tipo assim, surgiu 2012, eu entrei na EST, 2013, o grupo de pesquisa surgiu, né? E aí, em 2015, a gente começou a participar da Rádio Atlântida, fazer blogs sobre cultura pop, né, no Infosfera, que é um blog dentro da Rádio Atlântida, durante um tempo. Aí a gente foi explorando outras coisas. A principal preocupação, assim, de todos que participavam do CUT de cultura e participam ainda hoje, é sempre fazer essa ponte da academia com a sociedade. Então, sempre foi o fio condutor do grupo. Como é que a gente pode fazer com que aquilo que a gente está pesquisando, está discutindo, possa chegar nas pessoas, né, em termos de difusão. Então, a gente começou lá com o blog, né, com posts no blog lá da Rádio Atlântida, aí nós começamos com um evento, porque a gente começou a encontrar pessoas que queriam pesquisar quadrinhos, não sabiam bem como, na região, né? E aí o colóquio Regional Sul em Arte Sequencial, que era o nome original, a gente criou pensando como um braço da Aspas, né? Porque o CUT, desde a sua concepção, já estava integrado a Aspas, né? Só que, às vezes, as pessoas também não podiam ir até Leopoldina ou se deslocar para outros lugares, e aí a gente pensou, não, vamos pegar aqui e começar a mapear e buscar as pessoas que estão iniciando. Então, no colóquio, participam graduandos que querem fazer TCC, que querem fazer trabalhos ou práticas educativas, né? Participam profissionais liberais, então, participam diferentes públicos interessados aí em arte sequencial e em cultura pop, né? E aí foi bem interessante porque a gente pensou, tá, se a gente vai escrever e difundir a coisa, a gente precisa de um nome público.
e aí a gente inventou Cult de Cultura, né? A história, não convém dizer aqui como surgiu isso, mas foi um trocadilho infeliz dentro de uma das reuniões, e aí ficou Cult de Cultura. E aí a gente começou com o evento e disse, não, esse é um evento regional e vai ser anual, né? Bem uma coisa compacta, mais intimista, mais acolhedora, com almoço coletivo dentro do evento, né? Então, e assim está sendo ano a ano, né? Esse ano foi na versão remota, né? Por razões óbvias, mas esse ano a gente ampliou, né? Deixou de ser regional sul e passou a ser nacional. Então é Pink Cérebro tentando conquistar o mundo, né? Faz parte. E aí, desde o início, a gente pensou o seguinte, tá, tem esse pessoal que participa do colóquio e precisa publicar, né? Até graduandos, assim, que estão lá, assim, fazendo iniciação à pesquisa, né? Precisam de um espaço. E aí a gente pensou, não, todo evento, o colóquio, a gente vai lançar um livro. Então, isso também foi, até uma edição que a gente lançou 2 livros, por causa da demanda dos textos, mas sempre, então o colóquio gera um produto, né? Isso é uma coisa que a gente aprende com o Amaro. O Amaro, uma vez, numa das reuniões da Aspas, ele disse que ele pega um tema de pesquisa e faz com que ele se desbrote no maior número de coisas possível. Então, de uma pesquisa que está fazendo, desdobra um curso de extensão, desdobra uma publicação ali, desdobra uma coisa ali. Então, porque daí tu otimiza o teu combustível, digamos assim, né? Tu faz a tua pesquisa e tu multiplica ela de diferentes formas, né? Então, isso é uma coisa que a gente colocou assim como mote para o grupo, né? Aí, depois, a gente começou com um canal em 2018, né? A gente colocou a 3ª edição do colóquio ali, primeiro, e aí, em 2019, a gente começou para valer, com publicação, primeiro quinzenal e depois semanal. E aí, é interessante, porque os vídeos do YouTube, do Cult de Cultura, eles também surgem, assim, de dar visibilidade para as pesquisas que estão acontecendo. Então, o pessoal que vem para o colóquio, às vezes a gente separa, filma e faz o que a gente chama da série de plot twist, né? O outro quadro, que é o take único, que a gente comenta de uma maneira mais descontraída e livre, tópicos, filmes que estão saindo, né? Então, esse é o propósito primeiro, assim, do grupo de pesquisa, como difundir o conhecimento que é gestado. E aí é muito curioso, porque o Cult, ele tem poucas pessoas da instituição mesmo, da Faculdade Zeste. Ele tem pessoas de todo o entorno das faculdades do entorno todo, né? E aí são pessoas que pesquisam em outras instituições, em outras áreas, e aí a gente tem aquilo que a Aspas tem no sentido macro, a gente tem no sentido micro, né? E aí é muito interessante, porque a gente troca referências, né? Compartilha leituras, mas o foco mesmo do Cult é difusão de conhecimento, né? Esse é o carro-chefe. Então, às vezes, até a gente diz assim, tá, a gente não é um grupo de pesquisa tradicional, no sentido de vamos nos reunir, vamos debater um texto, né? Qual é o livro da vez, vamos ler capítulo por capítulo. Não, nada disso. A gente diz qual é a próxima ação que a gente vai fazer. Então, a nossa meta está muito vinculada a ações de socialização ou democratização do conhecimento, né? Então, por isso a gente começou o canal e está tocando. Agora, no final do ano, a gente vai começar uma revista acadêmica, né, que é uma revista interdisciplinar. Então, onde a gente consegue criar espaços para o tema da arte sequencial e da cultura pop, a gente está fazendo. E aí, por isso, às vezes, até a gente se define mais como grupo de trabalho que grupo de pesquisa. No fundo, é um grupo de pesquisa, só que a ênfase é na difusão do conhecimento, né? Então, é isso, assim, em linhas gerais. E aí a gente até começa a brincar, né? Cult de Cultura já não é mais um grupo de pesquisa, é uma marca que a gente está querendo criar. Daqui a pouco vai ser Instituto Cult de Cultura. Às vezes a gente fica brincando, porque a gente quer criar diferentes ações, assim, para que realmente pesquisas tenham espaço, né? Esse é o ponto-chave, assim, da iniciativa Cult de Cultura.
Mas que surgiu, e isso é um ponto importante, sempre vinculado a aspas, né? Tanto é que a gente sempre faz com que, assim, parece meio impositivo, mas, na verdade, é convidativo no sentido de dizer, olha, vamos participar da aspas, a gente se organiza como grupo para ir participar da aspas, né? Porque as duas coisas estão interligadas, a gente tem que fortalecer a área, fortalecer os contatos, né? E vai ser bom quando depois a gente puder estar junto, tomar um café, dar um abraço, né? Essas coisas todas que também fazem parte da convivência, né? Aqui a gente está presente 100%, né? Estamos aqui, né? Mas também tem outras partes assim que são fundamentais. Oi, Yuri, mas você acha que sem o apoio da universidade, você acha que o CUT teria essa difusão que ele tem, essa ramificação de braços do conhecimento que vocês conseguiram atingir? Não, na verdade, assim, a EST, ela dá apoio institucional, né? Ela fomenta a criação de grupos de pesquisa, né? Então, a parte, por exemplo, da gente organizar eventos e fazer as coisas acontecerem, pela EST, ela flui muito tranquilamente também. Isso também é um ponto-chave, assim, a ser considerado. Tipo, a instituição, aqui mesmo na região metropolitana de Porto Alegre, já houve situações em que grupos de pesquisa vinculados à cultura pop começaram iniciativas que depois a própria instituição barrou, né, e que foram interrompidas, né, então isso também é um ponto importante, né, e aí tem mais, né, agora lembrando, né, visando essa democratização e essas coisas todas, a gente, em parceria com a própria instituição, na verdade, por sermos da instituição, a gente contribuiu significativamente na concepção da especialização em cultura pop e especialização em histórias em quadrinhos, né? Que até onde eu sei ainda são inéditos no Brasil, né? E tem tido uma demanda muito legal, assim, muito boa, assim, uma aceitação, né? O pessoal fazendo especialização em histórias em quadrinhos e especialização em cultura pop. Então, isso também faz parte, né? A gente convida pessoas, gera conteúdo, né? Conteúdo instrucional também, didático, né, não só conteúdo de ampla difusão. Pois é, gente, nos encaminhamos aqui para os finalmente, e aí eu sempre gosto de perguntar se eu deixei de perguntar algo também, porque a gente vai nessa conversa de comadres, que é muito boa, mas eu acho que eu mesmo não me recordo de mais nada, acho que passamos por tudo. O Yuri me lembrou mesmo do que eu havia esquecido, que é a parte de internacionalização da aspas, né, que nós temos nossos associados internacionais honorários e também os nossos colegas que migraram, né, que estão fazendo pesquisas fora do país também, que são parceiros, como o Hamilton, que está fazendo agora em Portugal, que é nosso correspondente, né, aspiano, para a dominação internacional da aspas. Nós seguimos também nas nossas redes, então eu gostaria muito que vocês deixassem os contatos dos grupos de vocês, dos espaços, para que as pessoas acompanhem e conheçam. Eu vou deixar o da aspas também, porque nós começamos agora no YouTube também algumas ações. A Aspas é uma associação sem fins lucrativos, em todas as ações da diretoria são voluntárias, então a gente também segue, como a Laluna colocou, diferente do CUT, a gente vai seguindo, fazendo as ações de uma forma muito colaborativa, e então tudo vai sendo feito num outro tempo, mas contamos aí com todos os associados como uma família que vai contribuindo muito, então tudo que a gente vai fazendo é com muito carinho, e com os novos que estão chegando com muitas ideias também. Então, queria que vocês deixassem os seus contatos dos grupos e quem está assistindo também que possa deixar nos comentários outros grupos de pesquisa que estão por aí, né? Como a aluna falou, no Ceará existem outros, então, grupos que a gente não citou, grupos que estão por aí que a gente pode mapear e ampliar também, divulgar.
Então, Yuri, deixe seus contatos do CUT, suas redes, Laluna também, deixa as redes que quiser deixar para o pessoal conhecer os trabalhos, e aí eu finalizo aqui deixando as da aspas também. Muito bem, então, gente querida, sigam lá, nos acompanhem lá. Nós estamos, o Cult de Cultura, no caso, né? O Cult de Cultura está presente no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? No YouTube, com publicação de vídeos todas as quintas, às 19h, né? Só se dá alguma pane, né? Porque é tudo um trabalho braçal que a gente mesmo faz, de roteirizar, editar e aquela coisa toda. Então, estamos aí nesses 3 espaços, acessem lá, visitem a gente lá, curtam, comentam, compartilhem, né? E também para quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, né? Como foi mencionado no início, sou professor e pesquisador na área de teologia, então quem quer discutir religião em quadrinhos, arte sequencial e quadrinhos também pode entrar em contato comigo no Instagram, professor Reiblin, né? No YouTube, eu tenho um canal no YouTube, se chama Planeta Krypton, é uma coisa assim, meio quarto dos Badulaques, para puxar uma referência de Rubem Alves, né? Então tem um pouco de tudo, tem palestras, tem vlogs aleatórios que eu faço, tem coisas assim que eu tenho vontade de fazer e coloco lá, né? Vídeo aulas da Este, tem um pouco de tudo. E logo mais hoje, às 21h, vai estrear meu primeiro curta-metragem, né, que faz parte da minha formação ali na Academia Internacional de Cinema, né, num curso livre lá. Então, é o TCC do curso, vou divulgar ali hoje à noite no Planeta Krypton. Então, a gente se vê por aí sempre. Para o alto e avante, para o infinito e além, né? E chegamos à conclusão que o Yuri é o Batman, né? Porque, olha, menino, você tá de parabéns, viu? Então, o HQ, ele permanece no campus de Vitória da Conquista, da UESB, né? Lá na Bahia. Deixei herdeiros, né, do grupo de lá, que foram meus alunos no ensino médio e fizeram vestibular para História, entraram e ficaram lá tomando conta na coordenação conjunta do grupo, né? Ele tem um grupo no Facebook que lá eles conversam, reúnem, falam sobre os seus eventos, as discussões e principalmente compartilham artigo, essas coisas que lá não tem muito acesso, né? Geralmente é quase tudo em PDF, que a gente acha a bibliografia. E aqui, o grupo de pesquisa Sônia Luiting, que estamos em suspenso por causa de pandêmicos, né? A Gibiteca não abre, não tem como abrir, nossas reuniões eram lá, então já vai para quase um ano aí, que entra em recesso e tudo mais, emendou com recesso em pandemia, então já tem quase um ano que a gente não consegue se reunir, né? Sônia está puxando minha orelha, porque ela vai nas reuniões, né? Mas também tem uma página no Facebook, que é Grupo de Estudos e Pesquisa Sônia Maria Bibi Luiting, que a logo também foi feita pelo Gazi, que ele fez uma homenagem para a Sônia, muito fofinho também. E para quem quiser trocar ideia comigo, né, esse especialista em Batman que vos fala, né, que gosta de falar mal do morcegão, né, dizer que ele realmente precisa de uma terapia, precisa de um ansiolítico, né, fazer umas coisinhas para cuidar da saúde mental e emocional, para parar de bater nas pessoas vestido de morcego, não pode, não é, Yuri? Então, para trocar uma ideia, né, sobre o Batman, utilizando as histórias do Homem-Morcego para falar de contexto histórico, de filosofia, de sociologia,
em contato lá no Instagram, Laluna G Machado, Facebook. É isso, né? Mulheres em Quadrinhos está aí, vai ser nova tiragem também, fazendo merchan, viu? Vai sair nova tiragem de mais livros. E lançamento do Histórias e Quadrinhos dos Estados Unidos, meu próximo livro com o Diego Morrow, que a gente vai falar desde o final do século XIX, dos quadrinhos dos Estados Unidos, até a revistinha do Homem-Aranha do 11 de setembro. Vamos falar sobre contos históricos ali também e questões filosóficas, utilizando quadrinhos estadunidenses. E é isso. Posso só fazer um pequeno comentário? A Lalunha, ela é especialista em Batman, né? E um projeto muito legal que a gente fez ano passado, que era, digamos assim, uma das nossas meninas dos olhos de ouro aqui do Cult, é uma edição comemorativa, tipo mini docs comemorativos, e a gente lançou ano passado um da Supergirl e um do Batman, que teve a participação da Lalunha. A gente não conseguiu se deslocar para fazer a filmagem logo, mas aí a gente fez um esquema que ficou muito legal. Então tem a participação de quem entende de Batman no nosso mini-doc ali sobre o Batman, né? E o Yuri teve um time que ele botou o vídeo na semana que eu dei entrevista no Bial falando do Batman. E aí as pessoas ficaram assistindo os dois e foi excelente, viu? Marketing é tudo, né, gente? Então, gente, então, para encerrar, eu gostaria muito de agradecer mesmo a presença e a disponibilidade do Yuri e da Laluna para essa conversa de hoje, que encerra as atividades do nosso 5º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, realmente esperando muito esse encontro presencial de todos nós, as pianos e as pianas. Eu aproveito também para agradecer publicamente a Sônia Luiten, a Dani Marino, a Kátia Ana, o Danilo Aroeira, o Vitorello, pela participação nas atividades do 5º Fórum, que fizeram parte da comissão organizadora e das oficinas. Sem vocês, nada disso teria sido possível, correu tudo muito bem. Também a todos que participaram com as comunicações, espero que tenham gostado. Pelo que eu vi, foram comunicações fantásticas. Em breve a gente terá esses textos aí publicados. Agradeço aos associados que participaram e que mantêm as nossas ações. Sem vocês, não existe aspas. Eu convido a todas e todos a acompanharem as nossas redes sociais, no Facebook, @aspas.br, no YouTube, como Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, para conhecer mais do nosso trabalho, agora recentemente com o trabalho Café com Aspas, onde a gente tem gravações com conversas temáticas. Conheçam o nosso blog, blogdaaspas.blogspot.com, onde vocês podem saber também como se associar, né, à nossa iniciativa Aspas e conhecer as nossas publicações também. E a gente se fala em breve com as novidades. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber mais sobre o que a gente está fazendo. Vocês me encontram também no Instagram, se quiserem conversar sobre quadrinhos e educação, Sá Indica. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.